E se eu te dissesse que alguns dos remédios mais poderosos já descobertos não estão escondidos em laboratórios farmacêuticos, nem trancados em centros de pesquisa, mas escritos ali, bem nas páginas da Bíblia? A maioria das pessoas não faz ideia, mas enquanto todo mundo corre para a farmácia a cada incômodo, existem plantas mencionadas nas Escrituras que vêm ajudando os seres humanos há milhares de anos. Plantas com evidências reais, inclusive com estudos modernos apontando benefícios. Plantas que a ciência, aos poucos, está confirmando que funcionam do jeito que nossos ancestrais bíblicos já sabiam. E hoje eu vou te mostrar 20 delas que podem mudar para sempre a forma como você enxerga a cura natural. Fica até o fim, porque a número 17 desta lista era tão valiosa nos tempos bíblicos que literalmente valia o seu peso em ouro. E a ciência moderna acabou de confirmar que ela pode ajudar a regular o açúcar no sangue melhor do que muita coisa por aí. E a número 20 não aparece só uma ou duas vezes. Ela surge mais de 500 vezes nas Escrituras como o grande símbolo da vida. E os cardiologistas estão finalmente entendendo o porquê. E antes de começar, já clica em inscrever-se no canal Raízes do Sítio, porque toda semana a gente posta vídeos novos que conectam a sabedoria bíblica antiga com conhecimento moderno sobre saúde, para te ajudar a assumir o controle do seu bem-estar com mais consciência. Então, vamos nessa. Aqui estão 20 plantas bíblicas que podem trazer alívio rápido e transformar sua visão sobre cura natural, classificadas do impressionante ao quase milagroso. Número 1. Babosa, aloe. A especiaria do sepultamento que também ajuda os vivos. Vamos começar com uma planta que muita gente só conhece do armário do banheiro, mas que tem uma das menções mais profundas de toda a Escritura. A babosa aparece em João 19:39, quando Nicodemos leva uma mistura de mirra e aloés, cerca de 75 libras, para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Pensa nisso, 75 libras. Não era pouca coisa. Era tratamento de realeza reservado aos mais honrados entre os mortos. Mas aqui vai o detalhe que quase todo mundo perde. Se a babosa era preciosa o suficiente para estar ligada ao sepultamento de Cristo, por quê? Porque no mundo antigo, a aloe vera era entendida como uma das plantas de cuidado mais poderosas que existiam. Os egípcios a chamavam de planta da imortalidade. Cleópatra usava diariamente, e ela aparece em registros de práticas medicinais de milhares de anos atrás. A ciência moderna alcançou isso de um jeito bem marcante. Estudos clínicos indicam que o gel de babosa pode acelerar a cicatrização de feridas, inclusive queimaduras e cortes. Pesquisas também sugerem que ela ajuda a reduzir inflamação, apoiar o trato digestivo e contribuir em quadros de irritação intestinal. O gel transparente dentro das folhas grossas contém dezenas de compostos ativos, vitaminas, minerais, enzimas e polissacarídeos, associados à reparação de tecidos. E aqui está o uso tradicional que ainda faz sentido hoje. Para pequenas queimaduras, cortes e irritações na pele, você abre uma folha fresca e aplica o gel diretamente na área. A sensação de frescor é imediata e o cuidado começa na hora. Para desconfortos digestivos, há quem use o suco de babosa internamente, sempre com cautela e orientação, porque nem todo o organismo reage igual. E babosa acabou ficando escondida atrás de cremes modernos e medicamentos digestivos que muitas vezes vêm com ingredientes sintéticos e efeitos indesejados. Ela oferece o que oferece há milênios, um cuidado simples, direto e respeitado desde tempos bíblicos. Pense nela como uma planta tão valiosa que era digna de um rei, e talvez esteja aí na sua janela, esperando você lembrar o que ela realmente é. Número 2. Olíbano, frankincense. O presente que continua presenteando.
O Líbano é mencionado mais de 20 vezes nas Escrituras. Ele aparece desde o óleo sagrado de unção em Êxodo 30:34 até os presentes oferecidos ao menino Jesus em Mateus 2:11. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz. Por que o Líbano? Por que essa resina era valiosa o suficiente para estar ao lado de ouro e mirra como presente digno do Rei dos Reis? Porque o olíbano, espécies de boswellia, tem sido um dos recursos anti-inflamatórios mais valorizados pela humanidade há mais de 5.000 anos. A resina contém ácidos boswellicos e pesquisas modernas apontam que eles podem ajudar a modular a inflamação de forma comparável a certos medicamentos, com outro perfil de tolerância. Estudos clínicos recentes indicam benefícios em sintomas de osteoartrite, artrite reumatoide, asma e inflamações intestinais. Estamos falando de pesquisas publicadas e revisadas, mostrando que essa resina bíblica pode fazer diferença. Sacerdotes antigos queimavam o Líbano nos templos, não apenas pelo aroma, mas porque a fumaça e os compostos aromáticos eram associados a alívio respiratório. E aqui está o que torna o olíbano especial. Ele atua em vias inflamatórias no nível molecular, influenciando enzimas ligadas à resposta inflamatória no corpo. O uso tradicional incluía queimar a resina para questões respiratórias, misturar com óleo para dores articulares e, em algumas tradições, usar internamente para irritação digestiva. A resina vem de árvores do Oriente Médio e Norte da África, as mesmas regiões onde muitos eventos bíblicos aconteceram. Hoje, você encontra óleo essencial e extratos, mas a qualidade faz toda a diferença. O Líbano de alta qualidade ainda custa caro, assim como custava quando os magos chegaram a Belém. O olíbano foi ficando de lado na medicina ocidental, porque a indústria farmacêutica desenvolveu anti-inflamatórios sintéticos e os popularizou. Só que esses, muitas vezes, vêm com efeitos colaterais importantes. O olíbano oferece o que oferece desde a antiguidade: suporte potente para a inflamação, com uma história que atravessa séculos. Foi um presente digno de Cristo e, de certa forma, continua oferecendo presente até hoje. Número 3. Mirra, o antisséptico antigo. A mirra aparece junto do olíbano, naquela cena famosa dos presentes, mas também surge em Êxodo 30:23, como ingrediente essencial do óleo sagrado de unção. E quando você entende o que a mirra faz, dá para perceber por que ela era tratada como algo sagrado. A mirra, como fora mirra, é uma resina com propriedades associadas à ação antimicrobiana e cuidado de feridas. Médicos antigos usavam mirra para limpar machucados, tratar infecções e manter a saúde bucal. Pesquisas modernas confirmam atividades antibacterianas, antifúngicas e anti-inflamatórias em extratos de mirra, inclusive contra algumas cepas mais resistentes. O uso tradicional incluía misturar mirra com água ou vinho como enxaguante bucal, para gengivite e infecções, aplicar topicamente em feridas e, em algumas culturas, usar internamente para desconfortos digestivos. E aqui vai o ponto fascinante. Na Bíblia, a mirra aparece tanto ligada ao nascimento quanto à morte de Jesus, presente na infância e também no sepultamento. Isso não era coincidência. A mirra simbolizava a ponte entre vida e morte, preservação e decomposição, doença e cuidado. Ela tem um gosto intensamente amargo. E, em muitas tradições, o amargor é justamente o sinal de potência. Hoje você encontra mirra em óleos essenciais, tinturas e resina, mas novamente a qualidade varia. Ela saiu do foco da medicina ocidental com a chegada de antibióticos e antissépticos sintéticos, mas nunca desapareceu das tradições do Oriente Médio e da medicina ayurvédica, especialmente para a boca, pele e suporte digestivo. A mirra oferece o que oferece há milênios, um cuidado antimicrobiano real,
respeitado desde os tempos de Moisés. Número 4. Oliveira, a árvore da vida. A oliveira aparece nas Escrituras mais do que qualquer outra planta. Do ramo trazido pela pomba a Noé em Gênesis 8:11, ao óleo de unção do Antigo Testamento, até Tiago 5:14, instruindo os anciãos a ungirem os enfermos com óleo. A oliveira está costurada no tecido da cura bíblica. E aqui está o motivo. O azeite de oliva, especialmente o extra virgem prensado a frio, é um dos alimentos mais estudados quando o assunto é saúde. A dieta mediterrânea, rica em azeite, é associada a menor risco de doenças cardíacas, AVC, diabetes e mortalidade geral. Estudos clínicos mostram que as gorduras monoinsaturadas e os polifenóis do azeite podem reduzir inflamação, melhorar colesterol, proteger contra estresse oxidativo e apoiar o coração. Mas o uso bíblico ia além da nutrição. O azeite era aplicado em feridas, usado como base para preparos medicinais e entendido como algo com efeito real na pele. O uso tradicional era simples e profundo. Aplicar azeite puro em feridas e problemas cutâneos, usar internamente para conforto digestivo e preparar óleos medicados, infusionando ervas nele. A unção com óleo não era apenas simbólica, era também terapêutica. E isso importa porque a oliveira representava paz, prosperidade, cura e bênção. Ela vive milhares de anos. Algumas oliveiras em Getsemane são consideradas muito antigas. A gente nunca esqueceu o azeite, mas esqueceu porque ele era sagrado. Não era só comida, era cuidado para inflamação, risco cardíaco e pele. O mesmo óleo que ungia reis e cuidava dos enfermos ainda está aí, ainda funciona e ainda faz sentido. Número 5. Isopo, a planta da purificação. O isopo aparece em rituais de purificação dos mais importantes na Bíblia. O Salmo 51:7 diz: "Purifica-me com isopo e ficarei limpo." Êxodo 12:22 descreve hisopo na aplicação do sangue da Páscoa nos umbrais das portas. E na crucificação, um ramo é mencionado no ato de levar vinagre a Jesus. O hisopo não foi escolhido por acaso. Antigos israelitas entendiam que essa planta tinha propriedades reais de limpeza e cuidado. Pesquisas modernas apontam que o hisopo contém compostos com atividade antibacteriana, antifúngica e até antiviral, e seu óleo essencial é tradicionalmente associado a suporte respiratório, tosse, bronquite, congestão. O uso tradicional incluía chá das folhas secas para vias respiratórias, gargarejo para garganta irritada e aplicação tópica para limpeza de feridas. A planta cresce como um arbusto pequeno, com flores azuladas ou roxas. O impressionante é que o mandamento de usar hisopo para purificação não era só símbolo espiritual, era sabedoria prática. Usar uma planta com ação antimicrobiana em rituais de limpeza ajudava, sim, a reduzir risco de transmissão de doenças. O hisopo saiu do foco com antibióticos e desinfetantes modernos, mas herbalistas nunca deixaram de usá-lo. Ele oferece o que oferecia aos israelitas: purificação em múltiplos níveis, conceito, prática e realidade. Número 6. Figo, a pasta que cura. A figueira aparece muitas vezes na Bíblia, mas uma menção se destaca por ser uma aplicação medicinal direta. Em 2 Reis 27, quando o rei Ezequias estava doente e à beira da morte, o profeta Isaías ordena: "Tomai uma pasta de figos." Eles fizeram uma compressa, aplicaram sobre a úlcera, e ele se recuperou. Isso não era metáfora. Era uma prescrição prática registrada nas Escrituras. E funcionou. Figos, Ficus carica, contém enzimas e compostos presentes no látex e em extratos que, em várias tradições antigas, são associados a cuidado de pele, feridas e inflamações localizadas. Estudos modernos também investigam atividades antimicrobianas em partes da planta.
Além disso, o fruto é rico em fibras, minerais e antioxidantes, valioso como alimento e como suporte ao intestino. O uso tradicional incluía amassar figos frescos ou figos secos hidratados e aplicar como cataplasma em furúnculos, abscessos e áreas inflamadas, além de comer figos para constipação e conforto digestivo. O mais importante dessa história é o que ela revela. A Bíblia não registra apenas verdades espirituais. Ela preserva práticas de cuidado que tinham efeito real. A cura de Ezequias não foi mágica, foi aplicação de um recurso eficaz sob orientação. E os figos ainda estão por aí, no quintal de muita gente e em qualquer mercado, oferecendo o mesmo tipo de suporte. Número 7. Romã, o fruto do templo. As romãs eram tão importantes que foram bordadas nas vestes sacerdotais descritas em Êxodo 28, 33, 34. A fruta aparece como símbolo de abundância, mas também era reconhecida por seus benefícios. A ciência moderna confirmou isso de forma impressionante. Romãs, Punica granatum, estão entre os alimentos mais ricos em antioxidantes já medidos. Estudos clínicos mostram que o suco de romã pode apoiar a saúde do coração, ajudar a reduzir pressão arterial, combater inflamação e até influenciar marcadores ligados a risco de certos cânceres. Pesquisas apontam melhorias em fluxo sanguíneo, colesterol e saúde arterial. A romã contém punicalaginas e outros polifenóis extremamente potentes, comparados em alguns estudos a antioxidantes de chá verde e vinho tinto. O uso tradicional incluía comer a fruta, beber o suco e usar a casca, ainda mais concentrada em preparos para diarreia e infecções. Flores e casca da árvore também eram usadas. E aqui está a parte fascinante. Romãs decoravam o templo e as roupas do sacerdote não só por serem bonitas, mas porque eram consideradas fruto de vida. A gente não esqueceu a romã, só a rebaixou a fruta saudável, sem lembrar que na mente bíblica ela era medicina preventiva para coração, inflamação e longevidade. E se você está começando a ver o padrão, se você está percebendo que as Escrituras podem carregar sabedoria prática além da espiritual, faz uma coisa para mim. Já deixa o like agora. Isso ajuda este vídeo a chegar em quem procura cura conectando corpo, mente e espírito. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho. A gente está construindo uma comunidade que entende que cura é algo completo e eu quero você com a gente. Número 8. Cedro. A madeira do templo. O cedro do Líbano é citado mais de 70 vezes, especialmente como material principal do Templo de Salomão. Mas ele não foi escolhido só pela beleza e força. Madeira e óleo de cedro têm propriedades antimicrobianas e repelentes que povos antigos conheciam bem. Cedrus libani produz óleos aromáticos que afastam insetos, resistem à decomposição e são associados à ação antisséptica. Estudos modernos confirmam que óleo essencial de cedro apresenta atividades antibacterianas, antifúngicas e repelentes. O uso tradicional incluía queimar cedro como incenso para purificação, usar óleo para pele e feridas e empregar madeira em locais de armazenamento para evitar mofo e pragas. E aqui vai o que muita gente perde. Quando a Bíblia menciona cedro em rituais de purificação e até em protocolos relacionados à lepra em Levítico, isso não era aleatório. Era porque cedro luta contra a contaminação e decomposição. Hoje, os cedros do Líbano são ameaçados, mas óleos de espécies relacionadas ainda existem no mercado. O cedro oferece o que oferecia nos tempos de Salomão: proteção e purificação com ação real. Número 9. Mostarda. O curador do tamanho da fé. Jesus usou o grão de mostarda como ilustração em Mateus 13, 31, 32. A menor semente virando uma grande planta.
Mas a mostarda, Brassica sinapis, não era só parábola. Era cuidado poderoso. Cataplasmas de mostarda, feitos com sementes moídas, misturadas com água ou óleo e aplicados no peito, foram usados por séculos contra congestão, pneumonia e resfriados no peito. Os compostos da mostarda geram calor e aumentam a circulação local, ajudando a soltar muco. Pesquisas modernas mostram que ela contém glucosinolatos que viram isotiocianatos, compostos investigados por efeitos anti-inflamatórios e até potenciais ações anticâncer. As sementes também têm minerais e propriedades antimicrobianas. Uso tradicional: cataplasma no peito, escaldapés para puxar congestionamento e consumo culinário para estimular digestão e circulação. E aqui vai o alerta. Cataplasma de mostarda é forte e pode queimar a pele se usado demais. Precisa de cuidado e tempo controlado, idealmente com uma barreira protetora. A mostarda foi esquecida com descongestionantes e antibióticos modernos, mas muitos desses só abafam sintomas. A mostarda, quando bem usada, pode ajudar o corpo a mobilizar circulação e resposta natural. Número 10. Hortelã, o dízimo do alívio digestivo. Jesus menciona hortelã em Mateus 23, criticando os fariseus por dizimarem hortelã e negligenciarem justiça e misericórdia. Mas repare, até Jesus reconhece que hortelã era valiosa o suficiente para ser dizimada, porque naquele mundo era medicina importante. Hortelã-pimenta e hortelã-verde, menta, são usadas há milhares de anos para digestão, náusea, dor de cabeça e questões respiratórias. E a ciência moderna valida muito disso. Estudos clínicos mostram óleo de hortelã-pimenta como suporte em síndrome do intestino irritável, reduzindo dor abdominal e inchaço. Chá de hortelã ajuda em náusea e indigestão. Mentol pode abrir vias aéreas e aliviar congestão e cefaleias. Uso tradicional: chá após refeições, óleo tópico para dor de cabeça, vapor inalado para congestão. A hortelã cresce fácil e se espalha rápido, tão comum que a gente esqueceu que já foi valorizada como remédio de primeira linha. Número 11. Arruda, a protetora amarga. A arruda aparece junto da hortelã em Lucas 11:42, como erva cuidadosamente dizimada. A arruda, Ruta graveolens, tem sabor intensamente amargo e foi usada tradicionalmente para desconfortos digestivos e como anti-inflamatório. Contém rutina e outros flavonoides associados à ação anti-inflamatória. Mas aqui entra um aviso crucial. A arruda pode causar fotossensibilidade e estimular contrações uterinas. Não deve ser usada na gravidez e precisa de dose mínima e muito respeito. Esse é um caso em que a menção bíblica não significa use sem limites. Significa que era valorizada, mas exigia conhecimento e cautela. A arruda foi ficando de lado por questões de segurança e por existirem opções mais suaves. Mas, na dose correta, ela representa a ideia bíblica de que remédios mais potentes são amargos e pedem responsabilidade. Número 12. Coentro, o mistério do maná. Quando os israelitas viram o maná, Êxodo 16:31, diz que ele era como semente de coentro, branco, e tinha gosto de bolo de mel. Isso mostra que o coentro era familiar e importante. Coentro, Coriandrum sativum, sementes e folhas, coentro, cilantro, é usado medicinalmente há milênios. Pesquisas modernas indicam suporte à digestão, propriedades antimicrobianas e possível ajuda na regulação de açúcar no sangue. Estudos mostram que extratos podem contribuir para reduzir glicose e melhorar perfis lipídicos. Uso tradicional: sementes para gases e inchaço, folhas para suporte digestivo e limpeza do organismo. O coentro aparece em sistemas tradicionais como Ayurveda, medicina chinesa e práticas do Oriente Médio.
Ele nunca foi esquecido como tempero, mas muita gente esqueceu que, historicamente, era remédio sério. Número 13. Cominho, o curador do dia a dia. Cominho aparece em Isaías 28, 25, 27, num texto sobre sabedoria agrícola e manejo correto. Isso mostra valor e técnica. Cominho, Cuminum siminum, é usado medicinalmente há mais de 4.000 anos. Pesquisas modernas sugerem apoio digestivo, propriedades antimicrobianas e possível ajuda em diabetes e colesterol. Estudos clínicos indicam que suplementação pode melhorar controle glicêmico e lipídios. As sementes têm compostos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Uso tradicional: chá para gases, inchaço, digestão lenta, uso culinário frequente por seu efeito aquecedor digestivo. O cominho nunca saiu da cozinha, mas saiu da nossa cabeça como medicina. Número 14. Alho, o remédio do Egito. Quando os israelitas reclamaram no deserto, Números 11, 5 registra a saudade do alho do Egito. Não era só sabor, era medicina. Alho, Allium sativum, é uma das plantas mais estudadas do mundo. Evidências apontam suporte cardiovascular, imunidade e ação antimicrobiana. Estudos clínicos mostram que pode ajudar a reduzir pressão arterial, melhorar colesterol e diminuir risco cardiovascular. Possui compostos sulfurados como a lisina, associados a efeitos terapêuticos. Uso tradicional: alho cru em infecções, preparos para feridas, consumo regular para vitalidade. No Egito Antigo, trabalhadores recebiam alho para manter força. Ele nunca foi esquecido, só foi tratado por muito tempo como crendice. Hoje, até cardiologistas reconhecem seu potencial como apoio. Número 15. Cebola, a curadora humilde. Cebolas aparecem junto do alho em Números 11 e 5. E como o alho, eram medicina séria no mundo antigo. Cebola, Allium cepa, contém compostos sulfurados e quercetina, antioxidante potente. Pesquisas indicam propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e benefícios cardiovasculares. Estudos associam consumo regular a menor risco de certos cânceres, melhor saúde do coração e até melhor densidade óssea. Uso tradicional: compressas de cebola para congestão, consumo cru para suporte imune, uso frequente na alimentação. Durante epidemias, pessoas penduravam cebolas em quartos, achando que absorviam doença. O mecanismo não era exatamente esse, mas cebola, sim, tem compostos antimicrobianos. Ela ficou tão comum que esquecemos que já foi vista como remédio poderoso. Número 16. Bálsamo de Gileade, a resina preciosa. Jeremias 8:22 faz a pergunta: não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Isso não era só poesia. O bálsamo de Gileade era uma das medicinas mais valiosas do mundo antigo. O verdadeiro bálsamo, possivelmente ligado a espécies de comifora, era uma resina usada para feridas, inflamações e infecções, tão valiosa que era presente de reis e mercadoria de rotas antigas. Pesquisas em espécies relacionadas sugerem ação anti-inflamatória e suporte à cicatrização. O uso tradicional incluía aplicar a resina topicamente e usar em ungüentos. A planta original é raríssima e talvez até desaparecida na natureza, mas a expressão bálsamo de Gileade entrou na linguagem como símbolo de cura e consolo, mostrando como medicina e espiritualidade estavam unidas na mentalidade bíblica. Número 17. Cássia, a especiaria dourada. A cássia aparece em Êxodo 30, 24 como ingrediente do óleo sagrado de unção. E aqui está o que eu provoquei no começo. A cássia, Cinnamomum cassia, era tão valiosa que em certos contextos antigos valia seu peso em ouro. Ela é parente próxima da canela e compartilha compostos semelhantes. Pesquisas modernas mostram propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e possível suporte à regulação da glicose.
Estudos indicam melhora de sensibilidade à insulina e auxílio no controle de açúcar no sangue em alguns cenários. A casca aromática contém cinamaldeído e outros compostos investigados por efeitos terapêuticos. Uso tradicional, em óleos de unção como digestivo e por seu efeito aquecedor na circulação. Era negociada em rotas antigas e estava entre as mercadorias mais disputadas. Hoje, ela ainda é vendida como canela em muitos lugares, embora a canela verdadeira seja outra espécie. Para suporte metabólico e digestivo, a cássia continua oferecendo aquilo que oferecia desde Moisés: cuidado potente, perfumado e respeitado. Número 18. Canela. A casca sagrada. A canela aparece em Êxodo 30, 23, como ingrediente do óleo sagrado, junto da mirra e da cássia. A canela verdadeira, Cinnamomum verum, era ainda mais rara e preciosa. Pesquisas sobre canela são vastas. Estudos indicam melhora no controle glicêmico, forte ação antioxidante, efeitos anti-inflamatórios e atividade contra bactérias e fungos. Ensaios clínicos mostram que suplementação pode melhorar glicose e colesterol em pessoas com diabetes. Compostos da canela podem aumentar sensibilidade à insulina e ter impacto em múltiplos sistemas. Uso tradicional. Em preparos medicinais, como digestivo, e em infecções, queimada como incenso, incorporada em ungüentos. Hoje é comum na cozinha, mas a gente esquece que já foi tão valiosa que rotas de comércio e disputas surgiram em torno dela. Para açúcar no sangue e saúde metabólica, ela ainda entrega suporte com base em tradição e investigação moderna. Número 19. Açafrão. O fio dourado. O açafrão aparece em Cantares 4:14, entre especiarias preciosas, e ele ainda é uma das especiarias mais caras do planeta, exigindo centenas de flores para produzir poucos gramas. Pesquisas modernas mostram que o açafrão, Crocus sativus, tem efeitos associados à melhora do humor, com estudos comparando resultados, em alguns casos, a medicamentos em quadros leves a moderados. Ele também apresenta propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e neuroprotetoras. Ensaios clínicos indicam melhora de sintomas de depressão e ansiedade em determinados grupos, além de potenciais benefícios para olhos e cognição. Uso tradicional: pequenas quantidades para humor, digestão e como tônico. Os fios vermelhos eram deixados em infusão em água morna ou leite. Continua caro, mas para quem busca suporte natural ao humor, é uma das especiarias com investigação clínica crescente. Número 20. A videira, o coração das escrituras. Chegamos ao número 20, a planta que eu deixei por último, porque ela representa tudo o que falamos. A videira aparece mais de 500 vezes na Bíblia. Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira", em João 15:5. Vinho era usado como recurso medicinal, e uvas eram vistas como sustento de vida. E aqui está o que a cardiologia moderna vem discutindo há décadas. Uvas e vinho, com moderação, podem apoiar a saúde cardiovascular. Polifenóis, especialmente o resveratrol, são investigados por proteção ao coração, redução de inflamação e suporte à longevidade. Pesquisas associam consumo moderado de vinho tinto ou produtos de uva a menor risco cardíaco, melhora de colesterol e menor mortalidade em alguns contextos. O chamado paradoxo francês, menor taxa de doença cardíaca apesar de dieta rica em gordura, foi parcialmente atribuído ao vinho tinto. Uso tradicional: vinho para digestão, como veículo para outras preparações, e uvas para nutrição e vigor. Paulo até aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho por causa do estômago, em 1 Timóteo 5:23. A videira era tão central na vida bíblica que virou metáfora máxima de conexão, vida e sustento. E isso não era só símbolo espiritual. Era reconhecer um alimento, planta, que sustentou pessoas por milênios. Se você chegou até aqui,
você aprendeu algo realmente fora do comum. A Bíblia não é apenas um texto espiritual. Ela também preserva registros de cuidado e sabedoria prática que atravessaram séculos e que a ciência vem investigando e confirmando em partes. Essas 20 plantas não são apenas folclore. Muitas têm tradição forte e pesquisas modernas apontando caminhos reais. Então eu quero que você faça o seguinte: deixa o like se este vídeo mudou a forma como você enxerga escrituras e cura. Comenta aqui embaixo, qual planta bíblica te surpreendeu mais? Você é time olíbano e mirra? Time alho e cebola? Time videira? Eu leio todos os comentários e adoro ouvir vocês. E se você ainda não se inscreveu no Raízes do Sítio, o que você está esperando? Clica em inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente está conectando sabedoria antiga com conhecimento moderno. E eu quero você nessa jornada com a gente. Porque, às vezes, o remédio mais poderoso não está na farmácia. Às vezes, está nas escrituras, só esperando você ler com novos olhos.